William Tardelli. Fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Acabamos de acompanhar a coletiva de imprensa realizada pelo delegado regional Dr. Vitor Hugo Reisler, chefe da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, bem como também o delegado da cidade de Perdizes, responsável pela Delegacia de Perdizes, Dr. Rafael Ferreira. Ele que concedeu a coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira aqui em nossa cidade, referente às investigações sobre a Operação Voto de Cabresto na cidade de Perdizes, onde as investigações apuram aí a compra de voto, né, naquela cidade pelo vice-prefeito da cidade, né, no atual pleito aí a disputa de prefeito na cidade de Perdizes. O delegado Dr. Rafael, juntamente com o Dr. Vitor Hugo Reisler, dão detalhes de como estão as investigações, os 8 volumes que a Polícia Civil já agariou aí, né, nas investigações de provas, de oitivas e tudo mais. Então, confiram na íntegra agora o trabalho realizado pela Polícia Civil e a coletiva de imprensa com o Dr. Rafael aqui na cidade de Araxá. Bom dia a todos da imprensa. O objetivo dessa coletiva é trazer a vocês o resultado da Operação Voto de Cabresto que aconteceu por parte da Polícia Civil em Perdizes. Esse inquérito que foi iniciado através de requisição do Ministério Público para apuração de compra de votos através de várias formas, dinheiro, material de construção, por parte de um grupo político na cidade de Perdizes. O Dr. Rafael nos procurou aqui na sede da regional para que nós pudéssemos auxiliar o seu trabalho, e assim foi feito. Nós designamos vários delegados, investigadores, buscamos também apoio junto ao 5º Departamento em Uberaba, buscamos apoio em Belo Horizonte, junto à Coordenadoria de Recursos Especiais, que é o CORE, da Polícia Civil, e foi então desencadeada essa Operação Voto de Cabresto, com o resultado que já foi passado aos senhores. Todo o trabalho da Polícia Civil foi devidamente acompanhado por parte do Ministério Público, também por parte do Poder Judiciário, e agora houve, por parte do Dr. Rafael, a conclusão desse inquérito policial, no qual ele irá trazer a vocês, de uma forma mais específica, o que foi concluído por parte da Polícia Civil e o que será então remetido à Justiça. Novamente, eu informo que a Polícia Civil não irá aceitar, por parte de nenhum candidato, seja ao cargo eletivo de vereador, seja ao cargo eletivo de prefeito, nenhum ato que objete a compra de votos, que tenha como objetivo perturbar todo esse processo eleitoral democrático que o Brasil está passando. A Polícia Civil, na nossa 2ª Delegacia Regional, em toda essa nossa região, todos os delegados estão apostos, percebendo qualquer ato que vise conturbar, que vise perturbar, melhor dizendo, esse processo eleitoral, e nós iremos tomar as medidas que forem necessárias de uma forma enérgica. Então esse é o recado por parte da 2ª Delegacia Regional à imprensa. E agora nós iremos passar a palavra para o Dr. Rafael,
que irá trazer aos senhores, de uma forma mais específica, o que foi concluído com relação a esse inquérito policial de um determinado grupo político em Perdizes com relação à compra de votos. Obrigado, doutor Vitor Hugo. Obrigado, pessoal da imprensa. O objetivo de convocá-los hoje aqui, como bem contou o doutor Vitor Hugo, é para esclarecer o que foi feito durante todo esse inquérito policial, principalmente depois da operação deflagrada no dia 16 de outubro, em Perdizes, denominado voto de Cabresto, e também explicar para a população exatamente o que vai acontecer, o que foi apurado, o que percebemos, doutor Vitor Hugo, foi esse grupo político, que a gente sabe tem influência econômica, influência na cidade, e começa a deturpar o trabalho policial, inventando fake news, boatos, trazendo desinformação para a população. E eu, no papel de delegado responsável pela delegacia de Perdizes, cabe a mim, como servidor público, que essa é a minha função, apurar, investigar, trazer o que de fato aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. Pois bem, como foi divulgado, a operação iniciou tendo dois focos principais, que era apurar o uso de funcionários, coação de funcionários comissionados da Prefeitura de Perdizes para que apoiassem a candidatura do atual vice-prefeito de Perdizes e candidato a prefeito, né? E aí ele utilizava de assessores para cumprir essa tarefa. E também depois apuramos algo muito mais grave, que aí já entraria na corrupção eleitoral, que seria a compra de votos, né? Através do quê? Da doação de materiais de construção, principalmente focada aí numa população carente de Perdizes. Então, depois da operação, foram cumpridos durante a operação mais ou menos uns 15 mandados de busca e apreensão, foram efetivados 3 prisões temporárias em face do vice-prefeito e dos 2 assessores. Inclusive, quero ressaltar aqui, devido às fake news, tudo que foram divulgados, o que é a prisão temporária? Simplesmente prisão temporária tem um prazo de no máximo 10 dias. Por quê? É uma prisão na fase de investigação para afastar aquela pessoa que eventualmente está atrapalhando as investigações. Então, a prisão dele teria a duração de mais 10 dias. Por quê? Estão espalhando que ele foi absolvido, que eu fui afastado do caso, né? Inventam uma série de fake news. A prisão temporária, então, teria duração de 10 dias. Eles soltos ou presos, a investigação continuou normalmente. A investigação prosseguiu, fomos ouvindo pessoas, fomos juntando documentos, e aqui está o resultado, porque eu tenho prazo para concluir também. O resultado é simplesmente isso aqui: 8 volumes de documentos, mais de 20 celulares e computadores periciados, mais de 30 pessoas ouvidas. E por quê? Como o doutor Vitor Hugo ressaltou, nós somos a Polícia Investigativa em Minas Gerais. Nós não trabalhamos com fake news, boatos, nós trabalhamos com provas. Inclusive, os 3 presos que foram presos temporariamente, o vice-prefeito e os assessores, sequer compareceram na delegacia. Foram intimados mais de uma vez, foi combinado com os advogados deles para evitar que a polícia fosse na casa deles. Ficou acordado que eles iriam na delegacia, não apareceram. Então, alegaram que era perseguição, esperei eles irem na delegacia para apresentar a versão deles, que é o direito deles, ainda que fosse na delegacia para se manter em silêncio, sequer compareceram na delegacia. Não sei se foi uma estratégia para protelar o inquérito. De qualquer forma, eu já tenho elementos aqui para encaminhar para a justiça, independente deles comparecerem na delegacia ou não. Então, o foco da investigação era coação de servidores comissionados e compra de votos mediante materiais de construção. O que apuramos da coação? O próprio vice-prefeito elaborou uma lista, ele passou para 2 assessores, e esses assessores tinham a tarefa de ir atrás de comissionados e pressioná-los a adesivar carros. E aí o mais interessante, que foi apurado materiais que não mostram que isso é recente do vice-prefeito.
lembrando, destacando que ele ficou um tempo da legislatura aí como no cargo de prefeito, porque o atual prefeito de Perdi tinha sido afastado. E aí nas eleições de 2018 aprendemos materiais que ele, já em 2018, na eleição de deputado estadual, ele coagiu, por exemplo, um servidor comissionado estabelecendo metas de adesivos que ele tinha que colar em cada veículo. O servidor falava, mas pô, colei 4. Falou, não, o outro lá colou 16, ou você dá um jeito, ou você vai sair aí do seu carro. E o que é mais impressionante, uma outra servidora, ele coagiu ela, porque os pais dela estavam com adesivo, não era ela não, eram os pais dela que estavam com adesivo de um determinado candidato a deputado estadual, e ele falou que não concordava com aquilo e tinha que tirar. Então, isso aí está claro, ele fez a lista, passou para os assessores, e os assessores tinham essa tarefa de, igual eles mencionaram, vamos capturar comissionados, vamos mandar ver nos adesivos, vamos ir atrás deles, para o quê? Apoiar a candidatura do atual vice-prefeito de Perdiz. E aí o fato mais grave é a doação de materiais de construção a troco de voto. O que apuramos efetivamente? E aí eu já falei, é uma organização criminosa, porque pense bem, para um produto sair de uma prefeitura, não basta uma pessoa, tem que ter todo um esquema para desvio. O que apuramos? O que deveria acontecer em materiais de construção, o que é o certo? Setor de obras, calcula quanto que vai ser utilizado, quantos tijolos, quantos cimentos, passa para o setor de compras da prefeitura, o setor de compras autoriza, vai para os estabelecimentos ganhadores da licitação e eles entregam, ou no canteiro de obras ou no almoxarifado, é isso. O que acontecia em Perdiz? O vice-prefeito elaborava listas desde pelo menos 2019, passava para o assessor que foi preso e que trabalhava no setor de compras da prefeitura de Perdi, passava para ele e falava, ó, tá aqui a lista, eu quero que entregue material de construção nessas casas. Esse assessor, trabalhando no setor de compras, emitia as notas, autorizando os estabelecimentos comerciais, e o mais interessante, esses estabelecimentos comerciais recebiam essas ordens e entregavam em casas, sem nenhuma vergonha, entregava em casa, não pegava notinha de entrega, não pegava nada, simplesmente a pessoa pedia tijolo, esse pessoal ia lá e deixava 500 tijolos, por exemplo, pedia 2 sacos de cimento, eles iam lá e deixavam 10 sacos de cimento, como está nas conversas. E aí, então, era todo esse procedimento para entregar produtos para o vice-prefeito de Perdiz a troco de voto. Então, o que apuramos efetivamente? Quanto à coação, os 2 assessores e o vice-prefeito foram indiciados pela Polícia Civil no crime de associação criminosa, é só chegar aqui na parte aqui, no crime de eles foram indiciados pela Polícia Civil na coação de funcionários públicos. Os 2 assessores e o vice-prefeito foram imputados associação criminosa, pena em abstrato de 1 a 3 anos. Coação eleitoral, pena de detenção até 6 meses. E isso tudo em concurso material, porque não foi apenas uma vez, foram várias vezes. No caso da compra de votos a troco de materiais de construção, organização criminosa, foram indiciados o vice-prefeito, os 2 assessores e os 2 empresários dos estabelecimentos que estavam entregando, pena de 3 a 8 anos, podendo ser aumentada de 1/6 a 2 terços, porque havia participação de funcionários públicos, isso está na lei de organização criminosa. Foram também indiciados por peculato, pena de 2 a 12 anos, em concurso material. E todos os eleitores que compraram o voto e foram identificados, ou se ainda estão sendo identificados, foram indiciados por corrupção eleitoral, porque responde pelo crime o político que fornece, ou quem combina, e o eleitor que solicita. Então, todos os eleitores que foram identificados sendo indiciados por corrupção eleitoral. Além disso, o vice-prefeito e os 2 assessores, pelo artigo 299 do Código Eleitoral,
corrupção eleitoral, pena de até 4 anos de reclusão. Então, aí colocamos esses crimes. Sobre prisões, entendemos que o vice-prefeito e os 2 assessores continuando soltos, esse é o posicionamento da Polícia Civil, né? Continuam ferindo a ordem pública, ainda mais devido à proximidade das eleições. Então, representei pela prisão preventiva dos que tinham sido presos temporariamente, que é o vice-prefeito e os 2 assessores. Isso irá para a Justiça. Em relação ao vice-prefeito, eu pontuo que é uma previsão legislativa de que candidatos não podem ser presos cautelarmente nos últimos 15 dias aí que antecedem a eleição. Estamos muito perto da eleição, há um feriado agora, sexta-feira e segunda-feira. Vamos apresentar isso à Justiça, essa representação pela prisão preventiva, mas em relação ao vice-prefeito, talvez não dê tempo por questões legislativas de vedação. Quanto aos outros, não há impedimento. Então, esse foi a conclusão de 8 volumes de documentos, estão sendo indiciados, e agora, o que vai acontecer? O processo vai sair das mãos, o inquérito vai sair das mãos da Polícia Civil, será encaminhado para o Ministério Público de Perdizes, para a promotora, se assim entender cabível, oferecer denúncias contra essas pessoas que foram investigadas e vai manifestar sobre o cabimento da prisão e, posteriormente, se assim ela entender cabível, também entrar com a ação eleitoral de cassação da chapa do vice-prefeito. Foi esse o trabalho. Não, reitero, não trabalhamos com fake news, boatos. São mais de 8 volumes de documentos. Os 3 sequer apareceram na delegacia para, em tese, alegar aí o direito que eles tanto falam para a população que estavam agindo diante da lei, sequer apareceram. Então, mas, independente do comparecimento deles ou não, o que eu tenho, para mim, é mais do que suficiente para a condenação deles e, por isso, já estou remetendo à Justiça. Queria agradecer o apoio que eu tive do Dr. Vitor Hugo como chefe aqui da Delegado Regional de Araxá, e como o Dr. Vitor Hugo bem ressaltou, o trabalho vai continuar, independente de partido. Se chegar denúncia, a Polícia Civil vai apurar, porque esse é o nosso papel. E é isso. Então tá aí, né, ouvimos, né, a coletiva de imprensa realizada pelo Dr. Vitor Hugo Reisler, chefe da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, bem como também o delegado responsável pela Polícia Civil, na Delegacia de Polícia Civil na cidade de Perdizes, Dr. Rafael Ferreira. Interessante, né? As pessoas tiveram a oportunidade aí de comparecer. O Dr. Rafael, o delegado, encerrou o inquérito policial sem estar ouvindo aí os investigados na operação, pois, segundo o próprio delegado disse aí na entrevista, né, eles não compareceram na delegacia para serem ouvidos. Agora segue o processo o inquérito policial para o Ministério Público, onde será apreciado, e depois aí para a Justiça para os trâmites legais aí referente a essa questão da compra de voto na cidade de Perdizes. Qualquer momento a gente volta de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial, trazendo para vocês aí sempre os principais fatos de nossa cidade e região. Um abraço. William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.